agora falando sobre os planos de saúde, sobre um tema que já causou bastante discussão, bastante polêmica, mas nem todo mundo está por dentro desse assunto. Normalmente, quem está aí sabendo desses detalhes do rol taxativo são aquelas pessoas que precisam de alguns tratamentos, né, que dependem de tratamentos importantes aí e que acabam, então, envolvidas aí nesses processos. Havia uma discussão antiga, uma discussão judicial sobre este assunto, né, entre consumidores e planos de saúde sobre a cobertura de procedimentos fora do rol lá da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os planos, por óbvio, sustentavam ter obrigação de cobrir somente o que estivesse lá naquela lista e os consumidores sustentavam que aquele rol é exemplificativo e, portanto, os planos deveriam cobrir todos os procedimentos, mesmo os não listados. Mas quem vai nos trazer mais detalhes sobre este assunto é o Dr. Guilherme Colim, que já está conosco aqui. Muito boa tarde, Dr. Colim. Boa tarde, Cris. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem. Bom, o senhor preparou aí um resumo histórico, né, sobre o vem e vai do rol taxativo, que foi uma verdadeira novela, né? E vamos tentar resumir um pouco aí para o pessoal de casa, então, Dr. Colim. Vamos resumir. Em 98 entrou em vigor a Lei dos Planos de Saúde, Lei 9656. Lá na Lei dos Planos de Saúde tem o seu artigo 10º, que na sua redação original, Cris, dizia o seguinte. Claro, o texto não era esse, ele transmitia o seguinte, que o plano de saúde era obrigado a cobrir o plano referência. E o plano referência incluía tudo que estava no Código Internacional de Doenças. Aí houve dúvidas sobre o que era esse atendimento, o que não era. Em 2001 veio uma lei alterando o artigo 10, o artigo 10º, beneficiando os consumidores, dizendo que o plano de saúde é obrigado a cobrir, a fornecer o plano de referência, incluindo atendimento hospitalar ou ambulatorial, de tudo que está previsto no Código Internacional de Doenças. E tem as exceções que estão na lei. As exceções, tratamento experimental, tratamento de inseminação artificial, fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, com algumas exceções, que são os remédios oncológicos, tratamento... Tem algumas limitações muito específicas ali. Né? São 5 ou 6, eu não lembro de cabeça todos eles. Isso foi lá em 2001, 2003, que teve essa da questão do medicamento. E os planos de saúde sempre vinham sustentando que eles eram obrigados a fornecer o atendimento de acordo, né, no limite do que estava listado no rol da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí tem essa discussão antiga, essa discussão já tem mais de 2 décadas, se aquele rol é taxativo ou exemplificativo. Aí agora, em 2022, o STJ julgou uma ação, julgou um recurso especial de uma pessoa contra a Unimed, e ali, para nossa surpresa, o STJ decidiu que o rol é taxativo. A decisão do STJ foi de que os planos são obrigados a fornecer tão somente os tratamentos que estão listados pela ANS. O nosso poder legislativo, que a gente fala muito mal do legislativo, mas de vez em quando a gente é obrigado a elogiar e elogiar muito. O nosso poder legislativo foi muito ágil quando da decisão do STJ, já aprovou, né, um tempo muito rápido, a Lei 14454. A Lei 14454 inclui o parágrafo 13º lá no artigo 10º da Lei dos Planos de Saúde, e lerei aqui, Cris, só o parágrafo, porque o texto é muito longo. Tá. Artigo 10º da Lei dos Planos de Saúde, 13º parágrafo. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente, que não esteja previsto no rol referido no parágrafo 12º deste artigo,
A cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de saúde, desde que 1. Exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Ou, inciso 2, existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde, CONITEC, ou existe a recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também pelos seus nacionais. O que interessa para nós aqui é o parágrafo 13º, inciso 1. Exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas e plano terapêutico, o que é coerente com o Código de Ética Médica. Você procura um médico. O médico é sujeito ao Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica diz que o profissional deve utilizar o melhor procedimento para aquele caso, de acordo com a avaliação dele, é claro. Aí, vamos imaginar uma cirurgia por uma técnica X ou uma técnica Y. Colocar um marca-passo, colocar um stent ou fazer uma ponte de safena. Isso, claro, no caso, os 3 estão cobertos, né? Mas digamos que algum deles não estivesse. Segundo o Código de Ética Médica, o plano deve cobrir aquilo, o médico deve fornecer a técnica, aplicar a técnica que ele entender melhor, e segundo a interpretação, segundo o texto que a lei já existia, o plano era obrigado a cobrir. E aí o que acontece? A lei está escrita, vem uma discussão judicial que perdura por anos. O Poder Judiciário surpreende a todos nós com uma decisão negativa. Aí vem o legislador e faz uma nova lei repetindo aquilo que ele já havia dito antes e que já estava claro antes. Então, Cris, em resumo, acho que é isso. Então, na verdade, essa decisão ela foi baseada na lei antiga. Isso. O contrário do que foi atualizado agora, Sim, mais recentemente, né? Então, agora o problema fica resolvido, essa lei nova, então ela afastou essa taxatividade, né? Como é que ficou isso? Como é que ficou? A decisão judicial, a decisão do STJ, que não transitou em julgado ainda, inclusive, ela pende recurso, está sendo atacada por recurso para o STF. A decisão do STJ diz que o rol é taxativo. Veio uma lei nova dizendo que não, que o rol ele é exemplificativo. A lei não usa essas palavras, mas o resultado é esse. E diz que, se for necessário para o tratamento do paciente algum tratamento que não esteja no rol, o plano é obrigado a cobrir igual, o que no Rio Grande do Sul, a nossa jurisprudência já era pacífica nesse sentido. Quanto a esse tema, Cris, a minha crítica é ao STJ. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e vários outros tribunais do país já tinham entendimento favorável ao consumidor. E aí, então, essa recomendação, então, de que os planos, eles devem sim cobrir, caso o médico ateste, ela foi, digamos, descumprida. Não se trata de descumprimento, porque a relação entre o legislativo e o judiciário não é tão hierárquica assim, existe o equilíbrio entre os poderes. O que acontece no Brasil é o que se chama ativismo judicial. A lei, vamos lembrar, a lei é feita pelo Poder Legislativo, cujos membros, deputados e senadores, são representantes do povo. Então, quando uma lei é escrita, ela deve retratar, a gente sabe que nem sempre acontece, mas ela deve retratar a vontade do povo. A lei diz algo, mas ela é interpretada pelo Poder Judiciário. E ativismo judicial consiste exatamente em o Poder Judiciário aplicar uma interpretação que flagrantemente não é aquela que o legislador pretendia quando escreveu o texto legal. E é o caso dessa última decisão do STJ sobre a taxatividade dos procedimentos da ANS. Então, assim, não se trata de um descumprimento legal, se trata talvez de uma inobservância, de uma interpretação que não observa
a vontade clara e nítida do legislador. E, bom, doutor Colim, a gente sabe que muitas famílias pleitearam, né, essa questão aí, muitos protestos, manifestações, porque principalmente, né, os tratamentos para crianças com autismo, né, elas acabam necessitando às vezes de terapias mais alternativas e tal, e que muitas vezes não estão lá no rol taxativo, não estão lá na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Que recomendação o senhor daria para os seus colegas advogados que forem procurados por pessoas que querem discutir isso com os seus planos de saúde? Bom, Cris, minha dica para você, advogado, a minha recomendação. Primeiro, dicas de argumentação. Mesmo antes da Lei 14.454, deixa eu ver aqui, que eu estava 14.454. Mesmo antes da Lei 14.454, a redação da Lei dos Planos de Saúde já era clara. O fato de o STJ ter proferido uma decisão com uma interpretação oposta ao que está escrito na lei não impede que você, advogado, siga aplicando aquela regra. Eu desenvolvo mais. Numa segunda camada, numa segunda rodada, digamos assim, de argumentação, eu sustento o quê? O princípio da boa-fé dos contratos. Qual é a justa expectativa de um consumidor que contrata e paga caro para um plano de saúde? A justa expectativa dele é que, caso ele precise de um atendimento médico, o atendimento médico seja fornecido e coberto dentro dos critérios do Código de Ética Médica, que, como eu falei agora há pouco, exige que o médico implemente a melhor técnica para cada tratamento. Então, essa é uma das justas expectativas do consumidor. Segundo, questão constitucional, direito à vida. Terceiro, Código de Defesa do Consumidor. Todos os contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor devem ser interpretados na dúvida, em favor do consumidor, e o contrato de plano de saúde é um deles. Agora nós teremos, talvez, a discussão se a Lei 14.454 retroage ou não. Eu já estou até vendo. Nós teremos, agora, os advogados ajuizando ações, dizendo que, com base no artigo 10º, parágrafo 13º, inciso 1, da atual Lei dos Planos de Saúde, que é o que foi incluído pela Lei 14.454. O plano deve cobrir tudo o que for necessário, o que já estava antes. Aí o plano alegará, provavelmente, que a lei entrou em vigor em setembro de 2022, portanto, ela não se aplica a contratos ou a doenças anteriores. Errado, porque o contrato, ainda que anterior, ou a doença, ainda que anterior, se ele já estava previsto, né, se já havia uma previsão legal de que ele deveria ser coberto pelo plano de saúde, já havia isso. Inclusive, os planos têm a regra da carência. Se já havia isso, se já havia esta previsão legal, nada mais justo que ela seja aplicada. Mas olha só, o STJ decidiu assim, decidiu assado. Bom, digamos que o STF confirme a decisão do STJ. Digamos que ele confirme essa decisão. Nós não sabemos o que acontecerá. Muito bem, essa decisão não tem efeito vinculante. E por não ter efeito vinculante, os tribunais terão plena liberdade de seguir aplicando a jurisprudência que já vinham aplicando antes, e terão plena liberdade de interpretar a lei dos planos de saúde como já vinham sendo interpretados, que é, como eu acabei de falar, princípio indúbio para o consumidor, na dúvida, favorecendo o consumidor, qual é a justa expectativa, e a linha que eu recomendo é mais ou menos essa. Claro, tem que analisar em cada caso, mas tem muito advogado muito preocupado, muito estressado, muito ansioso com essa decisão do STJ. Fiquei otimista com a Lei 14.454 e fico otimista em relação à sua interpretação correta pelos tribunais, que já vinha acontecendo muito antes dela, né? Que já vinha acontecendo em relação à Lei dos Planos de Saúde na sua redação anterior.
Doutor Colim, quem quiser saber mais sobre esse e também outros assuntos, como é que encontra o senhor? Canal do YouTube, canal Saiba Direito, mais de 400 vídeos com dicas de direito previdenciário, algumas de muito direito de família e direito civil. Redes sociais, colim.guilherme, meu Instagram pessoal, CRJ Advogados no Instagram e no Facebook, e 51 32 28 12 19, telefone fixo, 51 99985, meu celular pessoal e WhatsApp. Perfeito, muito obrigada, doutor Colim, por nos trazer aí esclarecimentos mais uma vez, né? E a gente espera aí que essa solução aí venha de forma melhor possível para quem precisa, né? Para quem precisa dos tratamentos. Para quem precisa, e eu gostaria muito que nós tivéssemos segurança jurídica. Hoje, o que nós menos temos no Brasil é segurança jurídica. Está escrito uma coisa na lei, é muito claro o que está escrito ali, e nós não sabemos como será interpretado. Infelizmente, nós temos um ponto muito fraco aí. Muito obrigada, então.